Olá, bem-vindos ao nosso Pod Prana, um podcast cheio de prana, sempre com convidados especiais. O nosso podcast é um podcast para inspirar pessoas. Então, hoje eu estou aqui com a Rafa. A gente estava conversando até antes um pouquinho, que eu sempre faz tempo que a gente está combinando esse, mas que já tinha muito tempo que eu tinha vontade de conversar com você aqui, né, nesse lugar, porque a Rafa tem uma história muito linda, bem rica, bem inspiradora, mas eu me lembro de um dia, faz muito tempo atrás, que você me apresentou, chegou e me presenteou com os absorventes de pano, né. Aham. E é interessante porque a gente conhece, ouve falar, a gente tem, né, a gente tem conhecimento de várias, né, formas de lidar, né, com esse período, e aquilo e quando você trouxe a fala e explicou tudo que você estava estudando, né, o que cada forma trazia, não só da parte física, mas não só orgânica, né, Aham. mas de tudo que trazia junto com a forma como a gente lidava com essa situação que é tão do feminino, né. E também com a costura, né, com o trabalho manual, com a parte criativa, e aquilo trouxe para mim, até nunca te falei isso, mas me trouxe um olhar totalmente diferente da forma como a gente se relaciona realmente com o feminino. E hoje eu sei, né, que faz muito tempo você já vem com um movimento que chama a Mulher Orgânica, que Isso. vem de um lugar onde você foi se descobrindo nesse espaço do feminino, do ser e estar no através da energia do feminino no mundo, né. Então hoje nós temos a Rafa aqui, né, e eu queria conversar com você um pouquinho sobre isso, Rafa. Queria que você contasse pra gente essa jornada um pouquinho. Porque quando surgiram os absorventes, já tinha algo antes, né, pulsando em você. Sim. Queria que você contasse pra gente um pouquinho dessa virada, desse chamado. Oi, Dani. Estava falando Bem-vinda. Obrigada. Eu estava falando para ti, eu já me senti aqui em outros momentos, assim, desde que eu vi o pó de prana. E sim, o sempre a primeira coisa que as pessoas me perguntam assim: "Mas por que absorvente de pano, né? Por que que tu foi mexer com isso?" E na verdade não foi uma coisa pensada, assim. Até quando a gente conversava, os absorventes de pano, na verdade, eles foram uma acho que a virada, assim. Uhum. O gatilho para todas as outras mudanças que eu fiz bem significativas na minha vida. Não só sobre a menstruação e nem só sobre a questão ecológica dos absorventes. Na verdade, depois que eu tive uma fase bem específica da minha vida, foi quando eu fiquei viúva com as crianças, tal. Eu tinha minha profissão certinho, eu sou pedagoga, minha graduação em pedagogia. E aí eu parei, tive essa pausa da minha vida e precisei, entender o que estava acontecendo comigo e o que eu queria daqui para frente, né, entender o que aconteceu, mas também, o porquê, como que eu ia viver com tudo isso. Então eu voltei para o meu estado, estava em outro lugar, e comecei a buscar por autoconhecimento. Uhum. E aí participei de grupos que a gente participou juntas algumas vezes. Primeiro foi o ioga contigo e depois eu fui para os grupos de de mulheres, né, que a gente participava, os retiros, e dentro desse movimento, numa constelação familiar, a gente sempre faz o movimento da constelação, depois se retira do campo, fecha, e aí começa a integrar tudo aquilo que foi trabalhado. E nesse momento eu fechei os meus olhos, assim, e eu vi certinho um absorvente. Uau. E eu não entendi, né, mas um absorvente. Eu usei os paninhos na minha adolescência, porque a gente era de uma família humilde e tal, então, assim, a gente não tinha condições de comprar para usar o absorvente descartável, que era uma novidade, não tinha várias marcas que nem tem hoje, né, bem mais acessível. Então, em casa eu usava os paninhos, que é mas é um paninho normal, assim, e para sair eram os absorventes descartáveis. Mas eu não pensei em nada disso, foi que eu senti mesmo absorventes, aí eu fui para casa com aquela ideia, eu falei: "Meu Deus, mas da onde isso, né, como isso?" Da onde saiu, da onde surgiu. E como eu tinha entrado nesse movimento da espiritualidade e esse grupo de mulheres, e eu queria, me vestir, a gente acaba querendo parecer ou participar do grupo, né, quando a gente entra naquele grupo para se integrar, para se sentir pertencente. Sim. E eu queria muito usar umas saionas. Aí
como eu sou alta, para comprar não tinha saia do meu tamanho. Aí eu fui aprender a costurar para poder Aí fazer veio a a costura, costura. para poder fazer as saias, Saia. sabe. Aí eu fiz muita saia e já não queria mais nem usar as saias, já estava em outro momento. E aí quando eu visualizei o absorvente, eu falei: "Eu vou fazer". Uhum, Só que não tinha como tem hoje marcas grandes, né, internacionais inclusive, né, uhum. que trazem o absorvente, não via nada, não era tão acessível assim, não sabia como fazer. Você fez um estudo profundo, né, Aham. pra Aí eu fui buscar, aí vi no YouTube uma mulher fazendo caseiro, assim. aham. Só que eu vi aquilo, e falei: "Não, na aquariana eu vou fazer do meu jeito". E fiz. Só o modelo, só um tamanho, só com um botãozinho ainda costurado à mão, um botãozinho de pressão, né, Uhum. e com uma estampinha bem delicada, assim. Isso eu já tinha essa ideia, que precisava ser algo que trouxesse essa delicadeza. Daí eu fiz e usei um ano e pouco, aí a minha pa fiz para minha filha, ela também usou e gostou, e a gente fazia nossos rituais lá em casa, e a gente usava, tal. Mas, era de forma bem caseira, a costura não tinha essa delicadeza, eu não tinha essa experiência, né, porque é uma costura que eu acho que a meditação e a transformação já começavam ali, É, na é, costura. com cer já nas saias, Saiu. provavelmente, né. E aí eu fui buscando, né, e trazendo, o que que vinha sempre, assim, e sempre muito essa questão era muito claro para mim, eu precisava trazer delicadeza. Uhum. Tanto é que a minha máquina caseirinha, assim, dessas, né, ela pifava, se eu tentasse fazer demais, ela parava do nada. Ela parava, eu não conseguia fazer mais, aí eu precisava deixar para outro momento, eu voltava ali. E é uma máquina nova, não tinha nada de mecânica, era parava. Bem, eu acho que começando a inserir essa ideia de pausa no meu momento, tá bom, já fez o suficiente, né, eu Presença. estado de presença, É. eu vejo muito, muito claro isso. E aí, eu comentei aí como eu participava do grupo de mulheres, a gente sempre falava sobre isso e eu comentei que estava fazendo, todo mundo queria, porque daí não tinha a venda tão simples, até era mais caro, enfim. E aí eu comecei a fazer fui lá e comprei um tecido de novo, só me via aquele rosa envelhecido bem clarinho, bem delicado e as estampas bem Só delicadas, aham. sempre assim. E fiz para vender. Botei nome, era outra marca ainda, era o Amarundon, né, Era o dom, lindo. é um projeto lindo É, também, que começou tudo por ele, assim. é. Que para mim a ideia era de despertar, não era o absorvente, era de despertar, amar o dom, despertar nas mulheres um dom, o talento, né. E Que eu tento muito fala passa por você através da através da costura, do costura. aham. E aí eu percebi que eu não ia conseguir fazer isso, porque eu não tinha ainda integrado isso em mim. Então, as mulheres que se aproximavam para participar do movimento, elas soltavam, elas largavam pelo meio do caminho, assim, Uhum, não fechava. uhum. E aí eu fiquei mais um tempo em pausa e usando os absorventes. Sim. Eu não tinha ideia, comercial, eu não tinha ideia ecológica, eu não nada, e nem de saúde física. Para mim era só como se fosse um incenso que eu acendo para meditar. Natural. Só É no algo que vem é, aham. que era uma forma que eu tinha escolhido para acolher a minha menstruação. Uhum. Não sem saber nada do conteúdo do que vinha pela frente, que é muito maior do que tudo isso, né. E que Então falava também da tua da história, da minha tua, história, né, com certeza. da tua menina, moça, né. Sim, tudo Uhum. é muito tudo não tem é tudo se a gente e hoje eu acho que eu com a maturidade, assim, com E tudo com a que eu distância, passei né, aham, pra olhar. eu aprendi que tudo tem um porquê, Uhum. que aquilo que eu vim buscar quando eu fui voltei para Santa Catarina e que eu fui para os movimentos era realmente, entender e aceitar tudo, porque a maior tudo nossa vida, todos os movimentos, todas as fases, elas têm um porquê, elas Uhum. trazem alguma coisa. E a forma que a gente acolhe isso, e aí é aí que vai dar o Bom ou ou não. ruim. E, né, aceitar que tem momentos ruins mesmo e bons e que a gente vai passar por isso e tá tudo certo. Então, aí eu resolvi fazer recebi um convite de um projeto ecológico para fazer uma feira, participar de uma feira.
E aí, novamente, eu tinha essa ideia e tenho até hoje, que a gente precisa acolher com amor, eu precisava trazer amorosidade. Eu montei, Dani, um stand na feira, até com sofá, com Uhum. cartinha, era uma sala de Pra visita, acolher, de para a mulher acolhimento. sentar ali e conversar, e fiz isso. A primeira cliente que passou, ela olhou e era tudo muito delicado, com as cestinhas em ca sempre assim, eu adoro, eu gosto mesmo disso. E também me ajudou muito com as minhas delicadezas, sabe, olhar para isso. Sim, sim. Aí veio uma senhorinha de longe, eu fui atender ela com todo amor, ela olhou assim, porque o absorvente eu nem trouxe um, né, pra gente ver. Ele fecha, ele fica que nem um pacotinho, assim, com botão, né. É, Ela é a olhou e coisa mais linda. é, ela olhou e falou assim: "Que é isso? É porta-níquel?" Aí eu brinquei com ela: "É um tesouro, mas não é um porta-níquel". E ela olhou, eu falei: "É absorvente". Ela: "Credo!" Ela fez pra mim assim: "Deus me livre, ainda bem que eu fiquei livre disso". Uhum. Ela falou, essa senhorinha. E aí depois ela ainda continuou, Sim, sim. ela continuou e aquilo me deu, né, eu olhei e falei: "Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui?". Uhum, Porque dá, né, uhum, essa dúvida, não de eu estar fazendo a coisa certa, mas como eu vou lidar com isso agora? uhum, Porque era apenas a primeira cliente, né. uhum. E aí ela pegou, abriu, ela falou: "Meu Deus, que costura perfeita, que delicadeza e não sei o quê". "Ai moça, assim, tem tanta coisa que tu podia fazer com esse teu talento, mas absorvente". Querida. É. Vem assim tentando, parece que ela queria me livrar daquilo ali, sabe, que era na verdade uma questão dela e da maioria das mulheres. Uhum. E Dani, dali por diante, assim, 80% das mulheres que eu recebi era a mesma fala. Deus o livre, ainda bem que eu arranquei o útero, ainda É, bem que existe uma aham, projeção ainda bem que eu Deus o livre, mas eu uso um tampão e não quero nem saber, ainda bem que eu tomo, direto. contraceptivo aham, assim, tudo isso. Mas da mesma forma que era só eu sentar e trazer, aí muita gente falava assim: "Meu Deus, mas tão clarinho, vai sujar tudo, Vai manchar. vai manchar, não sei o quê". Uhum. Então, da mesma forma que eu ia ouvindo aquilo e ia sentindo toda essa dor, toda essa angústia que a mulher tem em relação ao ciclo, também eu sentia que cada vez era ali, eu sentia que era mais certo, que era o meu lugar, que era aquilo ali mesmo, de alguma forma eu ia tocar o coração das pessoas. Uhum. E de verdade, nenhuma mulher sai dali de uma conversa do mesmo jeito. É. E é muito, muito, muito legal ver isso, assim, muito legal receber depois, o retorno, né, o feedback: "Meu Deus, Rafa, o meu ciclo diminuiu. Meu Deus, Rafa, eu não tenho mais cólica". E não quer dizer que tu vai comprar o absorvente, vai usar e vai acontecer, mas quando a gente se dispõe a olhar para o nosso ciclo de outra forma, não com esse ranço, e eu não falo isso julgando essas mulheres, não é sobre isso. É que na verdade, se a gente vai menstruar a primeira vez já com os descartáveis, já vem o primeiro paradigma, que é o cheiro forte, Isso. porque a nossa menstruação é endométrio, né, sangue, então ela é sangue, não tem cheiro de sangue. Só que como os absorventes descartáveis, eles têm muita químicas e géis, quando o sangue entra em contato com aquele gel, aí vem aquele cheiro. No absorvente de tecido de 100% algodão, não tem cheiro nenhum, tem cheiro de sangue. Então se eu já na minha primeira desde a minha primeira menstruação, eu acho que o que eu produzo é fedido, ali já começa Todo o todo, trabalho, né, né, sem contar na questão da sexualidade, que tá muito vinculado que agora é mocinha, agora então, assim, existe todo um sistema e uma comunicação já quebrando isso, truncada. já pra gente não olhar pra isso de Uhum, forma natural, uhum. né, aí isso vai piorando, porque daí ou a menstruação vem ou você tá grávida, ou a menstruação vem ou e cada vez vai piorando mais, porque ou você menstrua ou você trabalha como uma mulher, uma CEO normal, ainda ou né, então eu comecei a entender dessa forma, assim. Só que até então também não sabia dos malefícios físicos, da questão ecológica, eu não pensava nisso nem nada. E aí eu fui estudar, fui a fundo, Uhum, e muito a fundo, assim, em tudo. uhum. E aí eu sempre falo que o projeto não é uma empresa desvinculada de mim, por isso que agora o que eu faço, o que eu falo sobre ele, eu falo na minha rede pessoal mesmo, porque é parte minha.
ele foi o que deu o início para todas as outras mudanças que eu fiz, para todas as outras Sim. escolhas, para todo o jeito de me tratar como mulher. Para cada filho que eu tenho, eu consigo ver a minha como eu mudei, como eu melhoro, né. Talvez lá na minha primeira filha, coisas que eu fiz, hoje eu já olho para o meu ele traz para mim muita leveza de olhar para cada coisa e falar: "Pô, aqui eu já posso fazer diferente, aqui eu já posso olhar diferente", em toda a minha vida, na minha sexualidade, no meu comportamento com a minha casa, nas escolhas do que eu como, do que eu da onde eu durmo, da onde eu vou. Então eles trazem, eles foram o pontapé inicial de tudo, assim, Uhum. tudo, tudo mesmo, até no uso de alopatia, que a gente quase não faz lá em casa, porque eu vou no olhinho, eu vou eu vou no chazinho, eu vou na meditação para sentir o que está acontecendo ali dentro do meu corpo, que eu preciso liberar. Lógico que com responsabilidade, né, porque a medicina eu sou a favor, eu acho que tem muita coisa que deve ser usada a favor, mas com um olhar um pouco mais atento, assim, Uma escuta mais apurada, mais né. apurada para tudo, né. Então, ele vem trazendo. E depois, com o tempo que eu fui estudando, aí eu percebi que até sobre a fertilidade, os absorventes descartáveis, eles interferem. Eles, na questão, eles têm produtos cancerígenos mesmo já, atualizado. Acontece que, Dani, o que eu vejo é que a gente é uma um grupo um grupo muito grande, né, que é mais de 50% da população brasileira mundial é mulher, né, Sim. e e que com muita insegurança, inclusive em relação aos seus ciclos, e que dá muito lucro. Então, assim, não existe interesse, pesquisas mais que vão mais a fundo sobre todo esse malefício dos descartáveis e todos os produtos que a gente usa, né, em cosmético pra cuidado íntimo, para estética, né. Então, não existe esse interesse, mas é um produto de grande risco para a mulher, porque Uhum. a nossa mucosa vaginal, ela é super receptiva. Então, assim, não é só a pele que vai irritar, que vai assar, que vai dar mau cheiro, ela vai direto para a corrente sanguínea, todo aquele químico que eles usam ali Em contato. em contato, ela vai direto para a corrente sanguínea, então ele vai mexer com todos os hormônios da mulher, ele desregula tudo. Não, né, então não é uma modinha ecológica, e isso foi até uma barreira que eu, passei por ela em algum tempo, assim, porque: "Ah, é só para não sujar", mas não é, Uhum. não é só isso, embora isso seja importante. Então, foi um caminho, assim, que eu fui percorrendo, assim, Trilhando, né, e se deparando com a com a resistência, né, muita resistência. resistência, né. É bem complexo, porque, parece que já tá na gente, né. É, é muito interessante, né. É. O olhar, né, a dificuldade de olhar e permitir um olhar diferente para daí entrar no consenso e ser livre para fazer as tuas escolhas de um lugar de mais clareza. É. É só E de isso. autorresponsabilidade. É só isso, ninguém tá impondo nada, mas é só isso, é um lugar mesmo de mais clareza, para que possa ser visto, olhado, debatido com, né, enfim, naturalmente, assim, né, então, desse lugar de amor que você de De acolhimento, né, acolhimento. de poder falar, né. E daí depois disso vieram outros movimentos terapêuticos que Sim, você foi sim. participando e você trouxe muito da dança também, né? Quando eu aí eu comecei a participar dos retiros para autoconhecimento, para buscar, para me entender, do que Uhum. eu gostava, eu fazia formação. Sou dessas também, ó. Aí eu gostei dali, eu vou fazer a formação. E aí fiz bastante, fiz, as formações de tantra, né, da psicoterapia tântrica e da terapeuta tântrica. Voltada para aquele processo que a gente estava conversando antes de meditação ativa, né, não, da massagem tântrica, mas da meditação, de tudo que vem antes, que prepara o corpo para a vida, para a passagem dessa energia tão forte que é a energia vital, energia sexual, né. Uhum. Também fiz, o reiki foi o primeiro, né, a gente sempre começa com reiki, eu acho, né. Acho que sim. Fiz o reiki, várias formações que foram, e eu vejo que hoje até minha graduação, de pedagogia lá, também ela tudo se complementa, Uhum. tudo para eu conseguir orientar tanto a minha família, né, a meus filhos, mesmo que eu não trabalhe, não viva disso hoje, mas tudo é uma pecinha, assim, Uhum.
no quebra-cabeça, né. E uma coisa que eu acho importante é que a gente vem, parece que numa necessidade, eu não acho que seja ela errada, sabe, de se colocar num lugar, às vezes, dessa mulher forte, e é muito importante. Eu nunca vou mudar a minha história. Eu fui uma menina que saí muito cedo de casa, depois eu casei, depois eu fiquei viúva com muita responsabilidade. Eu acabei assumindo esse masculino também, que é importante, que também, como eu falo, foi uma pecinha que serviu para eu chegar até aqui, porque se eu me prostrasse e também não fosse, não trouxesse, Assumisse esse lugar. assumisse esse lugar, eu também não ia conseguir educar meus filhos e seguir minha vida. Só que eu também já posso tirar um pouquinho disso, né, porque eles já estão grandinhos, e isso eu vejo que quando a gente fala de feminino, é muito isso de olhar para esse lugar, e se permitir essa sensibilidade. Eu vou me recolher hoje, porque realmente o meu fluxo, particularmente falando, eu e a Rafaela, ele é muito intenso. Até hoje, sempre que eu vou na médica, ela fala: "Rafa, vamos botar um DIU? Uhum. Vamos", porque ele com 3 ciclos eu acabo ficando anêmica, enfim. Mas eu ainda acho que é melhor assim. Eu ainda não quero tirar o útero, embora eu já não queira mais ter filhos, enfim, eu ainda aceito e necessito, porque pra mim é uma limpeza mensal que a mulher faz com o ciclo dela, com a menstruação dela, é muito claro isso pra mim, assim, ela me esvazia, ela me limpa, ela, tipo, dá um start, dá um reset, sabe, assim, pra eu Pra começar de começar de novo, assim. Da mesma forma que quando ela acaba, eu tô extremamente renovada e com toda a minha, e eu aceito hoje muito os meus ciclos, muito. e De se respeita também, né, de fazer a minha agenda, lógico que hoje, como eu não trabalho fora ainda, de novo, Uhum. eu consigo ter essa facilidade, mas eu acho que mesmo a mulher que trabalhe fora, que tem os meninos pequenos e tal, ela precisa olhar um pouquinho para isso, nem que seja um pouquinho, porque a gente entra nesse automático de segurar tudo, né, e e não deixar a outra parte fazer, ou então não tem a outra parte para fazer, mas não dá para esquecer e não olhar para essa nossa Sensibilidade, né. sensibilidade, vulnerabilidade. É, porque de uma certa forma o mundo exige muito desse lugar, né, de Uhum. então tá, então vamos fazer é isso que temos, vamos, né, resolver. E o outra parte, a contrapartida do feminino fica um pouco esquecida, deixada de lado, é um tanto desvalorizada, mal vista, vira piada, né, Uhum, porque, sim. mas esse lado também tem que estar fortalecido para que Equilíbrio, né. é, Até mesmo para que quando tem essa outra pessoa, esse masculino, ele consiga fazer o papel dele, né, ele tem espaço para fazer isso, né, porque senão a gente sempre vai trazer tudo nas costas, né. é. Esse peso do dia a dia, de não conseguir, o que eu percebo que adoece muitas mulheres, de não conseguir dividir, e não só as tarefas práticas, mas essa energia mesmo, de se colocar nesse lugar de: "Ok, hoje eu não consigo isso, hoje não dá, eu vou descansar, É hoje eu vou". extremamente difícil, é. Se colocar nesse Nesse lugar lugar, de se cuidar, se de não é. conseguir, porque eu não consigo. Sim, e talvez abrindo espaço para algo que vai aparecer de uma outra forma, porque a energia feminina fala justamente disso, né, Exatamente, aham. do subjetivo, do que não é linear, né, que vai surgir de uma outra forma que a razão não consegue nem Não explicar consegue direito. explicar. Como eu fiquei esse tempo sem trabalhar fora, eu percebo esse muito movimento, que eu também muito me boicoto também: "Ah, não trabalho fora, eu cuido de mim, não sei o quê". Mas também tem essa questão daí com casa e com filho, coisas que eu fazia antes, que eu não abria mão, por exemplo, eu não abria mão de, se eu não dormia enquanto a minha pia não tivesse Limpinho. tudo organizado. Eu ia lá na porta, eu passava olhando tudo para organizar. Hoje, eu sou super limpa, organizada, mas se eu estiver cansada, eu vou descansar primeiro. Já se libera É. disso. É uma conquista, né, Uhum. um caminho de conquista Eu profundo. brinco sobre os filhos também, trazendo essa, quando a Ju era pequena, a gente saía e eu voltava para casa, eu acordava ela para dar banho, para lavar o pé, para e botar a dormir, escovar a dente. Hoje, Limpinho. eu olho assim, tá meio cochilando, não faz barulho, deixa eu dormir.
porque não há necessidade, né, disso. Mas também foi importante para aquela fase, mas como a gente vai, se desfazendo daquilo que já não agrega, não vai Não faz mudar em sentido. nada, nada. É. E daí também, né, a gente às vezes puxa o pêndulo muito para um lado, daí Uhum. descamba muito para o outro lado, até perceber, né, qual que é o lugar, né, O de caminho do meio, equilíbrio, aham. o caminho do meio, porque também em si isso se dá internamente, né, Rafa. Eu penso que a gente experimenta essa até em relação ou então quando, né, acontece alguma coisa como aconteceu com você, viúva tão cedo, com Uhum. quantos anos tinha o Joaquim? 29, o Joaquim estava na minha barriga, Ai, é verdade, você estava grávida do grávida, Joaquim. uma gravidez de risco, numa fase extremamente cheia de sonhos, de planos, de vida nova, tinha acabado de mudar de Sim, cidade. imagina grávida, e o Francisco tinha 5. 5 e a Ju 11. É. E foi mas, ele me eu é óbvio que eu não vou dizer: "Ah, que aconteceu isso, que bom", mas Uhum. isso me trouxe uma perspectiva muito diferente de vida, Uhum. inclusive de eu não queria mais voltar para Santa Catarina, porque eu sempre tive problema com a minha mãe, né. Hum. Chegou uma hora que chegou uma hora que eu falava assim: Quero a "Deus, o minha que eu mãe, tô fazendo a minha aqui?". mãe. Eu senti vontade de voltar pra minha terra, para o meu lugar, assim, e hoje eu não me imagino em outro lugar, e antes eu não me imaginava mais aqui. Hum. Então, o universo, Deus, né, o que cada um acredita, ele faz o caminho perfeito, assim, Pedando, né. perfeito para que a gente faça o que vem fazer. E hoje eu Uhum. percebo que eu precisava olhar para minha mãe de forma diferente, eu precisava olhar para meu pai de forma diferente, eu precisava, olhar para mim antes, né, de forma diferente, me priorizar, porque também depois a gente com os filhos tem aquele caminho que eles são prioridade, né. Tudo vai se encaixando, assim. Uhum. E hoje com a maturidade, né, com todo esse caminho já trilhado, eles maiorzinhos, tudo, e você consegue colocar, né, toda essa experiência vivida dentro de uma forma pedagógica para conseguir até transbordar isso, né, na tua Verdade. casa, na tua família, com as pessoas, né. Sim. Eu hoje o Mulher Orgânica, os absorventes, eles estão coladinho ali, até mesmo eu não tenho mais site, mais nada, mas eu continuo não consigo, fechei a empresa, não vai acontecer isso nunca, eu já tentei, tirei tudo, fechei lá o Instagram, né, não tenho mais site, aí fechei as caixinhas tudo. Você foi fechando para simplificar? Qual que foi o Porque movimento, eu assim? achava que já não era mais, Tá. né, Uhum. porque não é um trabalho simples, Uhum. ele, eh ele não é uma venda comum onde eu vou Sim. não tem, ele tem toda uma história para chegar. Uhum. Então, lá no Instagram porque hoje tudo acontece muito na rede social, né, Uhum. eu não tenho uma lojinha física, então para mim a lojinha era o Instagram, né, o lugar onde eu podia a minha vitrine era o Instagram. Uhum. E eu percebia que não surtia, sabe, o resultado. Muitas pessoas iam por conta, sei lá, de ter um produto mais econômico, né, que dura porque eles duram mais de 3 Por não anos, ser né. descartável. Outras iam porque pelo ecológico, né, que tem um grupo de pessoas que faz essa questão ecológica. Então, cada um por um motivo, mas nunca aquilo que era real que eu propunha, embora seja tudo válido, né, esses outros motivos. Então, eu não conseguia passar isso. Aí eu pensei e era um estresse para publicar, para fazer, para esperar, para impulsionar e dinheiro, a gente investe, né. Então eu falei: "Ai, chega". Eu vou botar lá um destaquezinho no meu Instagram No pessoal pessoal, sobre sobre isso e eu vou seguir a minha vida. Então, na minha vida, tu vai olhar meus stories, um dia eu vou estar fazendo um pilates, mas outro dia eu vou estar pendurando meus absorventes, Aham. porque eles fazem parte eu vou estar guardando, aí eu falo sobre isso, aí eu às vezes quando eu posto alguma coisa no feed também, mas não é o foco esse mais, Aham. não é. E agora, nessa outra fase, também eu já tô com, sentido de voltar a estudar, então eu já me matriculei numa faculdade e já tô querendo olhar outra coisa, mas tudo agregado àquilo que eu vivo, assim, Aham. aquilo que eu gosto, aquilo que eu acredito, né. Sim. Então, e ali vai estar, eles vão continuar ali. Vai tudo junto? Faculdade do quê, De amor? fisioterapia. Vai começar agora esse ano? Começar. Ah, ai que lindo. Eu vou me formar com 50, já também já olhei muito pra isso: "Meu Deus, vai voltar tudo". Não Aham. vou voltar tudo. Claro. Não é voltar, né, eu vou continuar. Claro. Porque e tô
E da mesma forma que surgiram os absorventes, e da mesma forma que surgiu a pedagogia lá quando eu tinha 18 anos, Uhum. surgiu essa vontade. Hum. Nunca pensei, nunca imaginei estudar de novo, nunca nada. Do nada, né, por que eu não fa Uhum, e uhum. aceitei, tomei e fiz. E vem junto com tudo isso, né, junto. Porque sempre é sobre autocuidado, né, é sempre sobre cuidado, sobre estado de presença, Olhar pra si, olhar né. pra Acho que si. você traz muito isso pulsante, né, Luva? Aham. Essa coisa de olhar pra si, né, olhar pra si, se sentir, né. É, e trazer alegria. Hoje eu pensei muito sobre isso, porque a gente parece que a humanidade, assim, as redes sociais elas mostram muito isso. A gente sempre fica falando sobre propósito, né, "Ai, qual é o meu propósito? Vou buscar o meu propósito. Ai, eu não sou feliz porque eu não sei o meu propósito". Uhum. E hoje me veio uma lembrança, não sei porquê, né, de um dia eu fiz muitos processos terapêuticos, assim, nesses 15 anos que eu tô viúva. Vários tipos, de vários, e eu fiz uma vez, psicogenealogia, eu acho que é isso. Eu fiz um movimento, vários dias, assim, várias, né, e fiz a minha árvore genealógica e a gente falou sobre tudo e trouxe as datas e trouxe as emoções, enfim. E um dia eu estava, assim, tão aqueles dias, né, que a gente tá assim: "Meu Deus, quem sou eu?" Que eles acontecem De também. vez em vez, normalmente. Aí eu falei: "Gente, eu só vim aqui pra" ai, a vítima, né, "só vim aqui Uhum. pra sofrer, não é possível". Naquele estado meditativo, mas, assim, resmunguenta, sabe, até conseguir. Sim. E eu vi uma voz, muito forte, muito clara: "Você veio pra sorrir". E isso me tocou muito, porque a gente não, eu não vejo hoje nenhum servir que ele se ele não te traz alegria, se ele não te faz bem. E não quer dizer que a gente vai viver o tempo tendo alegre e vai fazer só o que gosta, não é sobre isso, mas ele precisa te tocar, né, de forma profunda. E quando eu fiz a pedagogia, ela me tocou de forma profunda, eu trabalhei com isso e vivi isso. Quando eu comecei o Mulher Orgânica, que era o Amado Dom, a mesma coisa. Eu vibro isso dentro de mim, eu gosto de ver que eu transformei a vida de alguém, não porque eu só não, porque aquela minha atitude, aquele meu gesto, aquele meu movimento fez a diferença na vida da pessoa e faz, né. E a gente não precisa nem que a pessoa fale, mas tu olha assim, Uhum. eu sou uma pessoa, eu faço academia fazem eu vou pra academia fazem 30 anos, vai fazer agora, desde os meus 15, porque eu era magrona e corcunda, então eu fiz pra arrumar a postura. Mas eu não tenho essa ideia de musculação como essa questão estética só. É lógico que a gente gosta de ficar bem, né, e se cuidar, mas muito sobre saúde, então eu pratico isso direto. Quando eu vejo alguém que tá ali seguindo meus stories, eu olho tudo, vê tudo, daqui a pouco vê a pessoa começou a treinar, eu falei: "Ah, tem alguma sementinha que tu plantou ali", algumas falam mesmo. Mesma coisa o pilates também: "Ai, Rafa, nossa, eu olho para os teus movimentos, tuas fotos, falo: ai, me diz como é que eu vou conseguir fazer isso", e eu acolho aquilo com tanta amorosidade, e a pessoa vai lá e começa a fazer um pilates, por exemplo, ou começa a tirar um açúcar, ou sei lá, as coisas que eu falo, ou não tô usando olhinho, deu dor de cabeça, usa olhinho. Uhum. Então, Uhum. por isso que eu trouxe, fechei lá e falei: "Não, aqui vai ser aqui agora", porque aí é o meu movimento de vida que possa inspirar alguém e que possa trazer alegria, que eu não preciso deixar de ser quem eu sou, né. Eu não preciso colocar as saias compridas pra dizer que eu sou espiritualizada, Sim, porque ainda sim, tem tem muito essa, isso, né. por isso que eu, juntei ali. E esse movimento de publicar, é muito natural meu, de fazer as coisinhas, de É mostrar meu dia, é verdade, muito, verdade. muito isso. Aham. Mas se alguém fala assim: "Rafa, você vai ter que fazer assim agora", Pra vender aqui, acabou. aí já muda a Não figura. existe mais inspiração, não consigo fazer, me trava, me cansa, me deixa exausta. Eu acho que isso facilita muito, Aham. porque é o que é o teu natural, né. É o que flui com leveza e com alegria, né. Alegria. Que é como tem que ser, né, eu imagino, Sim. né, Rafa. Ai, Rafa, que nossa, que alegria, que alegria, não, estar aqui com você, conversar com você um É muito pouquinho. boa essas trocas, né. É, é, é. Tu também me inspirou sempre muito, assim, pelo através do ioga, mas muito na tua postura de ser humano, assim, com as delicadezas, assim. Hum. Lá no comecinho a gente ia fazer os movimentos, sempre com a florzinha, né. Aham. Favelinha com incenso, eu acho que tem muito de ti na minha história, assim, muito mesmo, na minha vivência. Sim, amor. Ai, muito bom falar com você.
Muito, muito, muito bom mesmo. Eu trouxe um presente em agradecimento, em agradecimento a Pode abrir aqui? pode, claro. A tua disponibilidade em vir aqui para inspirar, conversar com a gente, sabe, porque essa que é a proposta, né, que a gente possa se inspirar com a história do aham. Sozinha, né, daquelas que vai livre, né. Aí eu faço os na verdade é um processo meditativo, né, presença, essa Não tem coisa como. do por isso que acho que a gente tem tanta afinidade, porque Sim. essa coisa do me encanta muito sentar e fazer junto, né, essa coisa do lá das antigas, né, porque eu fui Sim. criada pela minha avó, né, então vem muito forte essa coisa de juntar e fazer um bordado e aprender uma aprender com a outra um ponto novo, né, e isso fala muito de ciclo, de estar junto, de aprender a respeitar e conversar sobre questões femininas, dentro de um mundo que exige da gente essa separação também, né. Amor, para abrir os caminhos, né. Olha, eu nem sabia da tua faculdade, mas nossa, Ai, certeza. é isso aí. Ano 1, né, ano de inícios, de recomeços De recomeços, eu me sinto muito assim, não com essa só com essa ideia de tudo novo, assim, mas com a minha bagagem mesmo. Uhum, uhum. Toda a história que eu já vivi, mas É. num posicionamento. Até essa questão da profissão, de estar buscando outra coisa, pra mim fala muito sobre isso, sobre essa aceitação dessa abundância mesmo, que venha do meu servir, né, porque eu nunca deixei de trabalhar, bem pelo contrário, a gente em casa trabalha muito, É. mas de olhar pra isso de forma: "Poxa, agora eu já tô podendo, abrir mão do dia inteiro de estar ali com eles, né, agora eu já posso voltar a olhar para aquilo, para o restante né, do que acontece dentro de mim, dos meus potenciais, sabe, É. é o valor." E você fala muito disso, e isso transparece muito na tua vivência, porque às vezes Uhum. a gente se engessa num tipo de papel, né, Aham. e daí vai e é difícil mudar, desfazer aquilo que foi construído para viver uma outra Hum. história, de uma outra forma, você tem que realmente desgrudar, Eu tive desfazer. muito esses cortes durante a minha É. vida, bem profundos, assim, e bem certeiros. Ah. Lá quando eu fiquei viúva, eu ia abrir uma escola, eu estava todo vapor, tinha mudado de cidade, aí eu precisei parar tudo e vir pra casa, ficar em casa, cuidar dele, 15 anos. Aí Ah, agora eu tô assim, vivi tudo isso intensamente sim. e não com essa coisa de arrependimento: "Meu, eu perdi", não. Uhum, uhum. Porque tem isso às vezes, né, da gente se cobrar demais, E a mas eu fiz tudo até aqui, né. e agora sentindo de começar a já soltar isso, porque eles já estão seguindo, pra eu também não ficar aquela mãe que fica ali e não deixa ele, porque Para o mundo, né. eu acho que É. tem que ir, eu acho que quando vai a gente tá fazendo o trabalho direitinho, né. Então, embora eu goste deles grudadinho lá, cuido mesmo, mas Mas existe o momento da existe um momento ruptura, da ruptura precisa, e né. esse é agora, eu senti. Aham, aham. Ah, olha que a gente tem filhos na mesma idade, então Né, então mais ou menos e o assim, né, do Joaquim é bebezinho, né. sim, os nossos bebezinhos. Eles iam para os retiros, né, junto. É, não, eu nunca levei as minhas, mas os teus iam, né. Elas iam para alguns movimentos, assim, mas não com tanta frequência Aquelas quanto rosas de mantra, todo isso da tua casa sim, no festival. queridos. E é isso mesmo, e isso é conexão com a própria ciclicidade da gente, né, de poder fazer essa leitura e essas mudanças naturalmente, né, Rafa, eu acho que Um pouco e deixa se permitir esse movimento mesmo, né. é. Né, o que se apresenta lá era uma coisa, aqui é outra, agora eu já posso fazer assim. É. Ó. Viram, né, muita inspiração, porque a gente precisa realmente olhar para os ciclos, né, olhar o que finaliza, agradecer, honrar, recomeçar, trazer o que vem e é isso. Agradeço imensamente, Rafa, a Agradeço. tua presença aqui. Já me vi aqui, agora eu tô. É. Nossa, daqui a pouco, né, vamos ver o que surge ali de costura com a fisioterapia, muita coisa interessante, com certeza. Com certeza. Obrigada, tá, Eu Rafa. que agradeço. E a gente fica por aqui. Namastê.